Amém. Tá vendo, né? É que a outra não tá ligado. A outra não estava brigada, estava separado. E as pazes, os amados, mais uma vez aqui, quero agradecer aí ao Paulinho, aos professores do Beth School aí, a liderança da igreja, né, de Leiva, nosso pastor Samuel, né, que tem tido a incumbência de lançar novos projetos, né, pelo MID, né, por redes sociais, para que possamos alcançar mais vidas e mais pessoas. Eu quero agradecer aí cada um que está participando, né, que está entregando o seu tempo para ganhar um pouco mais de aprendizado, né? Nessa terra pode arrancar tudo de nós, pode tirarem a família, nosso dinheiro, nossos recursos, mas nunca irá tirar aquilo que nós aprendemos. E as armas das nossas milícias, aquilo que nós hoje podemos ter de armas, servirá para o dia de amanhã. Não importa, nós pensamos que armas às vezes são armas de pólvora, né? Mas existem armas espirituais que o Senhor vai nos entregar nesse tempo, que são poderosas. Hoje eu lembrava de quando Saul estava atormentado, a arma que Davi usava era uma harpa. Quando ele trocava um louvor, né, Saul ele ficava em paz. Antes de mais nada, eu quero orar, né, para que a bênção do Senhor, entregar esse tempo ao Senhor, para que Ele venha ministrar sobre os nossos corações, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, te agradecemos pelo dia, te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos vivos, Pai, te agradecemos, Pai, porque chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou, Senhor Deus. O sol nasceu, Pai, todas as coisas, Pai, está conforme a tua vontade. E hoje estamos aqui, alguns estão cansados, Senhor Deus, do trabalho, da semana, Senhor, do final de semana. Mas nós pedimos, Pai, que teu espírito de fortaleza, Pai, venha sobre cada vida, Senhor. Nós anulamos, Pai, todo espírito ouvinte, Senhor Deus, que possa estar sobre cada casa, sobre cada lar. Que hoje seja uma atmosfera somente entre nós e os anjos celestiais e o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, toma teu lugar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, ministra aquilo que é da tua vontade, aquilo que é a nossa vontade, o nosso querer, que caia por terra agora, para que a excelência do teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Em nome de Jesus, nós entregamos e te agradecemos, porque o Senhor já está conosco. Amém? Aleluia. Amém. Paz do Senhor Jesus, galera. É meio esquisito a gente falar e vocês vão responder, né? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Quem é que lembra do tema passado? Todo mundo lembra do tema passado, da semana passada? O que foi falado? Só para a gente poder recapitular. Fala um pouquinho do que você pregou na semana passada. Deixa o link aberto, que aí a gente acho que fica melhor do que ficar assim. Okay? Quero que a gente está aprendendo, viu, gente? Todo dia é dia de aprendizado. Todo mundo nos vê bem. Fecha aqui, ó. Peraí, gente, tem um pouquinho de paciência, que vai dar certo, em nome de Jesus. Tá. É que pra gente tá a tela pequena aqui, entendeu? Amém. Então vamos lá. O que o pessoal falou aí? Então nós iniciamos a aula passada falando, né,
da importância da aula da batalha espiritual, né? Por onde nasceu a batalha espiritual, se nasceu aqui ou se nasceu na terra. Mas nós falamos que já nasceu lá nos céus, onde Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. Ele começou a primeira batalha espiritual, depois o Senhor enviou Adão e Eva à terra, e ali, através, né, do inimigo tentando a Eva, foi a outra batalha espiritual. E desde então nós temos enfrentado batalhas espirituais a cada dia, né? A cada dia nós passamos por situações, tivemos vários testemunhos de pessoas aí que falaram também, né, que enfrentam batalhas espirituais, né, que muitos falaram que tem aquela paralisação do sono, né, e é muita, quantas pessoas hoje, né, não entendem isso, que isso também é uma batalha espiritual, onde nós descansamos, quando nós dormimos, quando nós descansamos, quando nós estamos no ápice do sono, né, a nossa mente ela faz uma varredura. Nós não conseguimos lembrar de tudo aquilo que nós passamos no dia de ontem, né? Porque nossa mente vai guardar coisas, e coisas ela vê que é lixo, ela vai mandar embora, né? E nessa hora o inimigo ele ataca muito, muitas pessoas têm paralisação à noite, né? Em sonhos, né? E nós falamos um pouco disso, sobre o que é a introdução sobre a batalha espiritual. E hoje a gente vai falar de armas e fortalezas espirituais, né? Então, você que não teve aula passada, aquele que está aí já gravado, você pode assistir a aula que nós introduzimos, né, o que é, onde começou, o porquê a batalha espiritual, a homens e mulheres que passaram por isso que estão passando, né? E hoje nós vamos falar de fortalezas, amém? Amém. Nós vamos falar um pouco sobre as armas da nossa milícia e um pouco de fortaleza, né? A palavra de Deus lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4, vai nos dizer assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. O próprio versículo já vai enfatizar que a nossa luta não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. E ela é poderosa. A arma que o Senhor nos deu, a arma da nossa milícia, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. E ao se falar em batalha espiritual, nós temos sempre em mente a ideia de uma guerra, de uma luta, de um combate, né? E ao estudar profundamente sobre o assunto, a gente vê que a batalha espiritual, ela envolve tudo isso e muito mais além de guerrear e tornar-se um dos grandes desafios, se torna um dos grandes desafios da igreja de hoje, né? Dentro desse tempo. E Jesus, nos dias de hoje, ele tem nos ensinado, a tempo e fora de tempo, a tomarmos posse dessa arma, porque é uma arma poderosa em Deus, não é no homem. É uma arma poderosa em Deus, não é em nós. É uma arma poderosa e nós vamos buscar ela em Deus para destruir as fortalezas, amém? Quando buscamos na palavra de Deus o subsídio para poder entender como de fato devemos nos posicionar com relação à batalha espiritual, vemos um grande ensinamento do apóstolo Paulo, quando nós enfrentávamos na igreja de Coríntio uma oposição ferrenha à sua autoridade apostólica, e seus adversários tentavam persuadir a igreja e rejeitá-lo. E vemos no capítulo 10 o apóstolo defendendo a sua autoridade apostólica, ensinando os seus discípulos em Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para poder destruir fortalezas. E que fortalezas são essas? Né? Que fortalezas são essas que a palavra enfatiza tanto? São os territórios que Satanás monta ao nosso derredor, lugares fortificados espirituais. Então entenda que a fortaleza é um território espiritual fortificado. A própria palavra fortaleza, ela já vai enfatizar que é um lugar fortificado, é um lugar forte, né? Mas aonde o Senhor, aleluia, Ele nos dá ferramentas para poder destravar tudo isso, para poder quebrar
esse muro forte, esse rochedo forte, esses muros fortificados de Satanás. O Senhor, Ele já nos deu forças, fortificações e armas poderosas nele, para que nós possamos, em nome de Jesus, entrar nesses lugares fortificados espirituais e destruir fortalezas. 1 Pedro 5,8 diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, buscando um território, uma brecha, um lugar onde ele possa se instalar. A Igreja de Cristo, ela trava uma batalha constante contra o diabo, contra o adversário invisível, mas que, não sei se poderíamos usar essa palavra, mas um adversário invisível que é poderoso, né? E a gente precisa entender coisas que muitas das vezes a gente ainda escuta dentro desse tempo, que vai trabalhar através do poder que nós demos a ele. Porque quem pode dar poder para ele somos nós, através das brechas, da iniquidade e do pecado. Ele vai trabalhar com as armas que nós iremos fornecer para ele. Se ele não fosse poderoso, muitos não estariam indo hoje para o inferno. Quantas pessoas, quantas vidas, as artimanhas que ele tem. Ele talvez não tenha uma arma física, mas ele tem artimanhas que levam através da carne, através do pecado, milhões de pessoas todos os dias para o inferno. Ele tem aí ceifado e roubado muitas vidas, né? Porque por causa das nossas brechas. Lá em Tiago, a palavra do Senhor nos diz, lá em Tiago, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Não é Satanás, não, é a nossa cobiça, os nossos desejos, né? Nós somos tentados pelas nossas vontades, pela vontade de crescer, né? Pessoas hoje, esses dias veio aqui um candidato que ele vai até, talvez, se eleger agora a prefeito, porque a votação aqui em Leme está em setembro, né? Foi adiada, porque quem ganhou não entrou, né? E eu falei isso com ele sobre autoridade espiritual, que hoje ele vai entrar e vai ter autoridade maior aqui sobre a cidade. Mas todas as vidas vão estar na mão deles. Eu disse para ele, você imagina quantos suicídios não tem na mão do Lula, quantos da Dilma, sabe? Se morrer alguém por falta de medicamento, o sangue vai estar nas suas mãos, né? Eu falei com ele aqui, não foi uma conversa muito dura, né? Mas eu falei do mundo espiritual, porque temos que ser um atalaia. E hoje eu falei para ele, comecei a ministrar sobre legado sobre a vida dele. Você pode fazer o seu nome hoje, ou você pode deixar um legado hoje, né? Porque você tem filhos, né? Os seus filhos vão estudar aqui na cidade, tudo. Então isso a gente precisa entender que nós estamos passando um tempo que constantemente nós estamos travando uma luta, só que muitas vezes nós não estamos percebendo, achando que não é conosco. O inimigo tem entrado, tem roubado matrimônios, tem roubado nossos filhos, tem roubado nossa família, nossos irmãos. Por quê? Porque nós não sabemos usar nossas armas espirituais, né? Então, qual é a nossa autoridade maior hoje? A nossa autoridade maior hoje é a nossa humildade em Cristo Jesus, sabe? A nossa santidade. Essa é a nossa maior, a blindagem das nossas vidas. Nós vemos filmes aí, né, de que naves espaciais têm aquela blindagem que nada passa. A nossa blindagem hoje é a santidade. Quando nós perdemos essa blindagem, né, nós somos algo fácil para o inimigo. Então, ele trabalha através do poder que nós entregamos a ele. Ele não poderia mexer com Jó. Ele não tinha poder para tocar em Jó. Quantas vezes, talvez, ele passou ali, viu Jó ali prosperando. Quanta raiva ele teve, quis enganar Jó, mas ele não
pedia, porque Jó não deixava brecha. Né? Então Jó não deixava brecha, ele teve que chegar até o Deus Altíssimo, pedir permissão. Foi o que nós falamos, né, na outra aula, que Deus deixou com que Jó ele passasse pela tentação, porque Jó estava enraizado. E Pedro, pelas mesmas circunstâncias, né, Jesus falou assim, o inimigo pediu para se enganar sobre ele, eu não deixei, porque Pedro não estava pronto. E, trazendo no contexto de preparação, como a gente precisa falar da sobriedade hoje, né? Sóbrio, que vem do grego, que significa sopom, diz a respeito da autodomínio, o equilíbrio, mente sã, né? A mentalidade pura, a mentalidade santificada, uma mentalidade transformada em Cristo. E ele sabe, o inimigo ele sabe muito bem que precisa incutir pensamentos destrutivos para poder derrubar as pessoas. E nós precisamos estar conscientes de que a guerra espiritual com relação às fortalezas por ele se levanta principalmente da nossa mente. Né? Nós sempre falamos que a mente é um campo de batalha. Tudo começa aqui, tudo se inicia aqui. E como é poderoso, né, essa ferramenta em Deus, como da mesma maneira é poderosa para o inimigo usar contra nossas vidas. Um exemplo, a maior dificuldade do povo hoje é manter a prática da oração. Né? Então eu levanto, eu já tenho meu pensamento que eu preciso parar tudo, já vou ter meu tempo com Deus, eu vou orar, mas muitas das vezes a mentalidade do povo está tão desvairada, tão distorcida, que eles não conseguem manter essa prática contínua, aonde se levanta uma fortaleza espiritual para poder paralisar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Né? Manter a prática da oração constante, um devocional todos os dias, através dessa prática, desenvolver um relacionamento com Cristo. Né? Então você vê quantos de nós já não tivemos, né, uma dificuldade em oração, de realmente ter aquela prática constante. Então entenda que essa se levanta uma fortaleza espiritual, né? Uma guerra espiritual, uma fortaleza espiritual. Para quê? Para te parar, para nos travar. Por isso as armas do Senhor são poderosas, as armas de Deus são poderosas para destruir as fortalezas. A arma é essa, a oração. Porque a oração, ela não somente vai te levar para Deus, mas como ela vai te fazer ter uma vida com o Senhor. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios vai nos dizer assim, ó. Antes de eu ler 2 Coríntios, quero compartilhar isso com você. Encontrar aqui uma fortaleza na mente, um lugar fortificado e fortalecido com os enganos de Satanás, para tentar roubar, que é exatamente o que a gente acabou de falar. Encontrar aqui na nossa mente um lugar fortificado, fortalecido de engano. Ah, você tem muita coisa para fazer. Ah, você não consegue fazer. Ah, olha, se você for fazer assim, e não vai dar tempo para você orar. E ali, com essas práticas, sempre terceirizando a presença de Deus, nós acabamos deixando o inimigo nos corromper, né? Levantando em nós fortalezas aonde vai nos impedir de ter um relacionamento contínuo com Deus. Muitas vezes a gente vê isso quando pessoas vai para a faculdade, né? Então é uma área ali onde as pessoas abaixam a guarda através do ativismo, das coisas que acontecem, trabalho, e muitos se desviam, né, quando vai até uma faculdade. Quando eu fiz a faculdade, eu vi como era difícil pessoas se perdendo dentro da faculdade, porque eles baixavam a guarda da mente, não tinha mais tempo de oração, e acabavam se perdendo. A gente vê que quando... eu vi uma vez uma pesquisa que 10 cristãos, de cada 10 cristãos que serve a Deus e vai fazer uma faculdade, 4 a 5 se desviam, né? Enquanto um muçulmano, quando ele vai fazer uma faculdade, ele converte 10 a 16 pessoas, né? Porque a nossa dificuldade hoje de se manter. Por quê? Porque quem está no caminho certo que ele tem levante. Você acha que o inimigo, às vezes nós falamos assim, mas porque fulano ali, né, não faz, não serve a Deus, ele está prosperando? Porque quem dá riqueza é Satanás. Satanás não ofereceu riqueza a Jesus, não foi?
né? Deus, Jesus, ele dá prosperidade, né? Que se inclui sim riqueza, mas não é só as riquezas. Mas muitos, muitos hoje não têm entendido isso, né? E têm batalhado atrás das coisas que Satanás entrega, que é a riqueza, onde hoje nós somos roubados. Quando chegou essa pandemia, quando o povo estava no meio do deserto, né? Estava lá, eles começaram a murmurar, murmuravam porque saudade da carne, saudade da cebolinha, saudade do alho. O que Deus fez? Ele pegou sua mão lá do mar e trouxe codornizas e encheu, né, a 2 metros, ele falou, comam, e muitos ali comeram e morreram de pandemia ali, morreram ali, ficou conhecido como Vale da Luxúria, porque o povo estava clamando por isso. Hoje o pessoal reclamava que não tinha tempo para orar. Deus parou tudo, parou o mundo. E hoje a gente reconheceu quem eram os verdadeiros. Quantas pessoas entraram em apostasia, em esfriamento espiritual. Nós vamos falar um pouco disso na próxima aula, sobre a ação e a possessão, né? Existe a ação demoníaca, que é diferente, não se expulsa, não tem como se expulsar a possessão, né? Então muitos hoje estão debaixo de uma ação demoníaca. E hoje quantas pessoas morreram, né? Por quê? Porque veio essa pandemia e eu creio que Deus parou tudo por causa disso. Qual era a nossa reclamação? Não tenho tempo para casa, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo para isso e para aquilo, né? E muitos morreram, né? De novo, no vale da luxúria, né? Porque nós arrumamos tempo para tudo, mas nós não arrumamos tempo para Deus. É difícil ir orar, é difícil você fazer jejum. Tudo que é para o Senhor parece que vira difícil. Quantas vezes aqui, eu falo para a Raquel, ela falou, você vai de novo no monte, amor? Eu falei assim, olha, ela falou, se você está com tanta vontade assim, eu falei, não, eu estou indo porque eu estou sem vontade. Né? E eu me compromisso, chamo as pessoas para ir, para a gente ter um tempo de oração, porque eu estou com vontade? Não, porque eu estou sem vontade. Porque é uma constante luta, sabe? É uma constante luta, levantar mais cedo. E essa maneira de matar a carne. De matar a carne, né? Ou seja, quando você não quiser, aí que você tem que fazer. Quando você priorizar tantas outras coisas na oração, ao invés de priorizar a tua oração, teu devocional, a tua vida com Deus, é aí que você precisa parar tudo e priorizar. O dia que você não quiser ir para o culto, é nesse dia que você tem que se esforçar e ir. Que é o dia que Deus quer falar com você. Né? Porque a nossa luta é espiritual e a gente precisa aprender a vencer, porque o Senhor tem nos dado armas. Só que o que está acontecendo hoje, o exército, ele está fragilizado e não é por conta do combate, nem muito menos por conta das armas que o Senhor depositou na nossa mão, não. É porque, como diz Timóteo, o povo está caminhando e não está sabendo manusear corretamente. Né? Não busca um conhecimento, não busca jejuar, não busca ter práticas no espírito, buscar mais a face do Senhor. É o que está acontecendo hoje. O povo está se esfriando, irmãos. A igreja, ela precisa realmente despertar para este tempo. Né? Quanto tempo nós estamos ouvindo Jesus está voltando, e eu creio que durante esses últimos tempos é as palavras que mais nós ouvimos, que enfatizam sobre os nossos ouvidos, porque realmente Jesus está voltando e o povo precisa estar preparado. 2 Coríntios 10:4 vai dizer, então se as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para poder destruir as fortalezas, então podemos sim destruir as armas o que Deus nos deu. E quais são essas armas que Deus nos deu? A fé. Uma de muitas é a fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, os montes vão se mover. A oração, que traz a existência do inexistente, né? Que nos aproxima mais de Deus, que alimenta o nosso espírito. O jejum, que através do jejum nós vamos expulsar e mandar embora toda a castra de demônios. Porque a palavra de Deus vai dizer que existem principados, existem demônios que não são expulsos somente na oração. Precisa ter o jejum e a oração. Isso tudo são ferramentas que Deus tem nos dado. A adoração. Sermos verdadeiros adoradores, os que adorem em espírito e em verdade. Que através da nossa oração os cárceres se abrem, correntes se quebram, os presos são libertos, a libertação. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Quando eles começaram a adorar, a cantar ao Senhor,
O que aconteceu? Um grande terremoto aconteceu naquele lugar. Olha o que o poder da oração acontece. Olha até onde a nossa adoração ela vai, irmãos. Ela enfatiza as regiões celestiais, ela quebra cárceres, ela abre cárceres, ela quebra corrente, ela destrói grilhões, ela quebra algemas, ela liberta os aprisionados, os cativos, ela traz libertação. É uma ferramenta poderosa que o Senhor tem nos dado. E quantas das vezes nós corremos com o nosso dia a dia, né? Paramos, até oramos, mas não tiramos um tempo para adorar ao Senhor. E muitas das vezes não é a sua oração que vai entrar naquele lugar, não, é a tua adoração. Entenda que isso tudo é um conjunto. A meditação na palavra de Deus. Não adianta você pegar a Bíblia, ó. Ai, porque hoje eu li 2 capítulos, hoje eu li 5, ai, hoje eu li 10. É marcar a tabela isso, meus amados. Se você não conseguiu guardar um versículo sequer, uma palavra sequer, uma exclamação sequer do que Jesus falou com você naquele dia, não adianta a leitura. Por isso que a meditação ela é muito importante. Conhecereis a verdade me libertará. Eu preciso conhecer a verdade. É uma posse. Porque através disso eu vou entender que o Jesus é a verdade, ele vai me libertar. Não, onde tem libertação não há prisões. É realmente meditar na palavra, se apropriar, né? Se apropriar dessa verdade. Então o Senhor ele tem nos entregue ferramentas poderosas. Mas qual que é hoje o problema? As pessoas querem ler a Bíblia para guardar os versículos para poder repetir, né? Ele é verdade. Que verdade ele é, né? A gente fala de fortaleza, né? Que nossa mente tem que ser uma fortaleza. E nós que queremos guardar o versículo para a gente poder repetir. Nós não somos papagaios. Nós não somos papagaios. Nós temos que viver isso. O que é fortaleza? A minha mente é uma fortaleza. Nenhum ataque vai me derrubar. Você viu o que aconteceu com Jó? A mente de Jó era fortaleza. Caiu, morreu, ele se manteve. Quantos hoje, coisas pequenininhas derrubam? Não que você não deve ler, guardar essa palavra, memorizar onde está escrito para quem tem facilidade, né? Mas se apoderar. Mas realmente se apoderar, posse. Essa palavra tem poder. Não são frases que têm que ser repetidas, mas se apoderar disso que Deus... A minha mente é uma fortaleza. Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir, eu não vou cair. Porque eu sei que o mar pode bater no casco, mas Jesus está no barco, ele vem andando sobre as águas, ele abre o mar. É isso que nós precisamos entender, tomar posse e viver realmente da palavra de Deus. Não é querer conhecer o versículo, saber onde que está. Um dia, um pregador lá em Cotia, né, ele chegou e citou 200 versículos lá em Romanos, nós estávamos lá com o apóstolo lá, né? E aí, ele estava pregando na igreja, esse amigo nosso apóstolo, ele falou lá mais de 200 menções bíblicas lá, versículos bíblicos, onde que estava, tal, parecia uma máquina, uma enciclopédia, E aí terminou o culto, vamos sair, ele falou assim, nossa, você viu, gostou da pregação? E aí o apóstolo olhou para ele e falou assim, olha, você gostou que você conhece, mas não pregou nada. Só mostrou que você conhece a palavra, mas não teve palavra alguma. Por quê? Porque nós temos que começar a viver pela palavra. Sabe, ter um tempo de entrega, um tempo de consagração, consagrar as nossas vidas, nossos filhos para Deus, sabe, para que nós não sejamos, não entra nenhum bandido, né, nenhum traficante para tomar o seu filho, não entra nenhum dono de bar, somos nós que não nos apoderamos, né, da palavra do Senhor, para que possamos romper. A minha mente é uma força, nada vai passar. E sabe o que o inimigo faz? O que o povo fez lá em Jericó, fica rodeando a sua mente até derrubar, mas não vai cair, em nome de Jesus. Você viu o que aconteceu com Elias? Elias orou, Deus mandou o fogo dos céus, tal, e Jezabel mandou uma mensagem. Meu, quanto poder! Ele saiu e falou com o rei, segundo a minha palavra, não vai chover. Era um homem de autoridade, mas no dia que ele estava despreparado, uma mensagem, Jezabel não poderia mandar carros, cavalos de fogo, matadores, tal, mas mandou um mensageiro. Quantas mensagens hoje tem te colocado na caverna?
Por quê? Porque a mente não é uma fortaleza. São castelos de areia, que qualquer ventinho, qualquer batida de água derruba. Nós temos uma fortaleza para destruir. Mas muito importante nós falarmos aqui que nós também temos uma fortaleza que nos protege. A palavra de Deus lá em Salmos 18, versículo 1 vai dizer assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Quem é a nossa fortaleza? Que nos protege, que está conosco, é o Senhor. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte. Lembra que nós falamos de fortificação, fortaleza, lugar fortificado? O Senhor também é o nosso lugar forte, o nosso rochedo, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Nós temos um lugar fortificado. Nós temos um lugar forte, um rochedo, uma rocha fortalecida que nos ajuda, irmãos, não somente a destruir, a destronar as hostes espirituais da maldade, mas que nos fortifica, que nos fortalece. Deus, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. É onde nós podemos encontrar força. É onde nós podemos nos esconder, é onde o nosso refúgio, onde nós podemos habitar todos os dias da nossa vida. Quantos de nós não precisamos de forças diárias, dia após dia, né? Muitas das vezes nós fazemos alguns trabalhos aqui, no decorrer da semana a gente já sente aquele peso, aquele negócio estranho, é o mundo espiritual se movendo, porque nós destronamos tronos e altares do diabo, e automaticamente ele vai querer retalhar, mas maior é o que está em nós do que aquilo que no mundo está. Agora imagine só, quantas pessoas já não passou por isso? Eu creio que todo mundo já passou por isso. Em participar de algum trabalho ministerial, ou de estar na frente, ou muitas das vezes até de aconselhar alguém, orar por alguém, e depois parecer que você se abalou, se abateu, está enfraquecido, mas é só aparência. Porque o Senhor é a minha fortaleza, e é nele que eu vou buscar força. É nele que nós vamos buscar fortificação, para que nós possamos caminhar. Eu quero que você coloque aí no chat, nas mensagens, se você já passou, coloque eu já, para a gente poder visualizar que isso não acontece só com quem está na frente de ministério, que isso não acontece só com quem prega, não, meu bem. Isso acontece com os servos de Deus, os soldados de Cristo estão na batalha. Nós estamos combatendo o combate, guardando a fé todos os dias. Entenda, nós estamos numa guerra. E muitas das vezes nós vamos atacar. E o inimigo vai sobre-atacar. E nós vamos erguer o nosso escudo, erguer a nossa espada e atacar novamente. E a única certeza que nós temos é que o Senhor, Ele já nos deu a vitória. Aleluia. A gente precisa entender, quem aqui já foi servo de encontro, sabe como que é segunda-feira depois do encontro com Deus, como que é, o corpo está quebrado, tudo. Eu sempre ministro muito na equipe de louvor isso, né, que as pessoas dizem assim, eu não quero ir para intercessão, sabe, eu quero ir para o louvor, que é mais light, ficar lá só adorando a Deus, mas imagina só, quando você está adorando a Deus, a sua adoração passa pelo mundo espiritual, amém, até chegar aos terceiros céus, passa ali onde está as potestades. E aí, Lúcifer, ele fala, quem está no meu lugar? Ele quer olhar. Então, ele assim ataca as pessoas que estão louvando o Senhor, que tem ministério de louvor. Por isso que os ministérios de louvor são muito atacados, sabe, no mundo inteiro, por causa disso. As pessoas não se preparam, pensando que, não, só estou louvando o Senhor, não é nada demais. E tem retaliação, é a síndrome da segunda-feira. Muitas equipes de louvores, de igrejas, sofrem a síndrome da segunda-feira. A retaliação está todo quebrado. Por quê? Porque vão tocar, mas não tem vida com Deus. Não participa da vida da igreja. Né? As pessoas, mas o que é vida da igreja? A igreja tem uma vida ministerial, serviços, ações, e as pessoas às vezes só querem
ir aos domingos, né? Ser meros participantes ali, né? Mas existe você tem que fazer parte da vida da igreja, participar das ações da igreja, tudo, e ter uma vida, uma mente santificada, né? Sobre aquilo que nós falamos lá no início, a blindagem, né? Nossa blindagem, nosso escudo hoje, sabe? Escudo, a gente fala escudo da fé, mas existe um escudo da santidade. Nós não seremos tocados se não haver brecha. Quando a Síria, quando a Babilônia invadiu lá a Israel, né, eles acharam uma brecha no muro, a Bíblia diz, né? Através daquela brecha, eles destruíram tudo, uma única brecha, né? Imagina uma brecha onde tem uma reserva de água, né? E aquilo lá estoura, né? E acontece tudo. Então, nós precisamos entender que nós iremos passar por retaliação, porque servimos ao Deus Altíssimo. É algo que a Di colocou assim, aqui também, principalmente quando a gente se coloca brecha por alguém. Né? Realmente a gente vai sentir, porque a intercessão é exatamente isso, né? É se colocar brecha. No lugar da pessoa. Dependendo do que a pessoa ela estiver passando, você vai sentir. Né? Já aconteceu situações que eu orava pela pessoa e comecei a sentir uma angústia, uma tristeza, uma agonia, um negócio muito ruim. E ali orando, e depois conversando com a pessoa, era exatamente o sentimento que ela estava tendo. Porque a gente entra na dimensão espiritual. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser vencido, não, irmãos. Nós vamos passar por situações difíceis, vamos por guerra, já estamos numa. Mas o Senhor, Ele é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. Quantos de nós não precisamos de força? Quantas vezes você já não passou por uma situação onde você falou, nossa, eu não tenho força para poder continuar? A situação que parece que a nossa força ela vai se esvaiando, vai se acabando, vai migrando, mas a palavra está dizendo que Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. E se Deus é a minha força, a minha fortaleza, o que está acontecendo então que eu estou tão enfraquecido? O que está acontecendo na minha vida? Nós precisamos buscar força espiritual. Nós precisamos buscar no Senhor. E como receber essa força espiritual? Porque nós só iremos vencer se tivermos força para poder combater. Lembra que nós estamos numa guerra? Estamos numa guerra. E nós só vamos conseguir vencer se combatermos. Porque o mal vai se levantar. As lutas vão se levantar. E nós vamos dar resposta em altura através das armas da milícia que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Jesus, ele não mentiu, a Bíblia nunca nos enganou, né? Diz que nós iremos ter tribulação, passar por provações. Paulo fala isso, né? Que essa leve momentânea, né? Tribulação, tudo isso que nós estamos passando, nem se compara ao peso de glória, né? Do que nós iremos fazer. Imagine você, talvez eu nunca ganhei uma vida para Jesus, mas eu sou intercessor. Eu estou ali orando, né? Quando Moisés intercedia, Arão ali, né? Josué, ele vencia no vale, né? Pessoas que estão no vale. Então, qual é o seu chamado? Talvez o seu chamado não seja para ganhar vidas, mas para ser um intercessor. Se colocar na brecha por alguém como a Edilene que disse aqui, o pastor Olavo também disse, né, que toda sexta-feira, quarta-feira, quando nós fazemos a obra lá, né, como moradores de rua, a gente chega quebrado mesmo, né? É uma guerra. É uma guerra, mas vamos parar por causa disso? Não. Pessoas são quebradas por fazer academia, né? Para manter o corpo, nós não temos o corpo de Cristo, nós fazemos academia espiritual, né? Nós tomamos pancadas aí, né? Mas o maior... E movimentamos músculos, que muitas das vezes está tão parado, né? É o que acontece, às vezes você está tão, não sei como está a tua vida ministerial, mas às vezes há setores na tua vida espiritual, ministerial, que está tão parado e o Senhor está querendo movimentar. Então você vai sentir realmente, né? Mas é para fortificar, não é para matar. Até porque a gente precisa combater esse combate, né? Nós precisamos combater esse combate. Nós iremos ensinar uma verdade espiritual hoje aqui para vocês. Nós estamos numa guerra. E será que a gente está lutando ela? Porque o Senhor nos chamou para uma guerra. Ele é o capitão, ele é o general e está na frente da batalha. E o que se faz numa guerra? Guerreia.
né? Caminha, segue a direção, segue adiante, segue a ordenância do Senhor. Não se cochila, não, irmãos. Não se acomoda, não. Não senta no meio do caminho e para, não. Se guerreia. Ou dormimos numa guerra? Não. Nós precisamos nos dispensar para poder caminhar na presença do Senhor. Guerreamos. Então a gente vai enfrentar, vamos atacar, vamos ser atacados, mas a única certeza que nós temos é que o Senhor, Ele já nos entregou a vitória. A vitória é nossa, aleluia. O Senhor tem nos levantado para poder batalhar, para poder lançar a tua palavra, semear a tua palavra, instruir, libertar os cativos e o oprimido, né? Trazer visão aos cegos, dar condição ao coxo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Agora imagine a gente fazendo tudo isso, você acha que está tudo normal? Não. Nós estamos trazendo os milagres à existência para o mundo físico. Então é óbvio que nós estamos trabalhando em fortalezas espirituais. Mas, novamente eu falo, o Senhor já nos garantiu a vitória. Sabe que um jogo que você vai jogar, que você sabe que ele já é ganho, mas você tem que jogar ele? E é isso que o Senhor já nos deu, o inimigo derrotado lá na cruz. Ele foi derrotado lá e Deus mostrou o caminho, Jesus mostrou o caminho, né? E através do nome dele, não é pela minha força, não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, mas é pelo nome de Jesus Cristo. Todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se você estiver debaixo desse nome, né, nada poderá ser contra a sua vida. Isso é a fortaleza. E nós precisamos entender hoje, né, que nós estamos respaldados pela Bíblia, pelo Senhor. É um suporte. Quem mexe com o filho daquele homem? Quem mexe, né? Quando você precisa entender que você é menina dos olhos de Deus. Quando alguém mexe com você, está tocando no olho dele. Sabe o que é isso, gente? Então, quando nós estamos alicerçados, sabe, debaixo de um propósito de Deus, mantendo a nossa santidade, mantendo, sabe, os propósitos que o Senhor estabeleceu para que nós possamos viver na terra, galgar aquilo que é do Senhor, né? Galgar a eternidade, porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem, sabe, um anseio pela eternidade. Nós temos que ter esse anseio constantemente, né? E ter valente, ser um valente. Na minha casa, não. Na minha casa há valente. Na sua casa há um valente. Há uma pessoa que ora, uma pessoa que intercede, né? E estarmos, né, com o radar espiritual ligado. Esses dias atrás eu cheguei em casa, a Raquel acho que não estava fazendo uma live ou algo assim, né? Eu cheguei, tinha que sair, fui tomar um banho. Enquanto estava tomando banho, eu senti uma opressão, eu expulsei, falei, vou ungir a casa. Quando eu saí do chuveiro, vou ungir a casa. Eu saí, atendi o telefone, atendi alguém, eu saí correndo e tal. Outro dia eu estava no serviço, falei, nossa, ontem eu não ungi a casa, né? Eu senti uma pressão ruim na casa. Porque eles entram na igreja. Sabe por que o inimigo entra na igreja? Porque ele não tem revelação. Ele quer saber o que o Senhor está falando nesse tempo. Então, ele entra para saber o que está acontecendo, né? E eu senti, aí eu cheguei em casa e falei, nossa, amor, onde aconteceu isso? Eu falei, não, já ungi. Hoje eu estava orando, Deus pediu para eu ungir a casa. Eu falei, olha, estamos no mesmo espírito, constantemente. Nós achamos que a nossa oração de ontem serve para hoje, que a limpeza de ontem serve para hoje, né? Ah, eu já orei, já fui tanto no monte, já fiz tanto propósito, né? Já raspei cabeça, já fiquei um mês, sabe, de jejum, né? Mas isso foi para o passado. O que você comeu ontem não vai te alimentar hoje. Isso é constante, sabe? Ter uma vida, sabe, de oração. E a gente pena, né, para a gente passar por tudo isso. A gente demora para a gente ter esse entendimento. O inimigo entra, saqueia. Nós temos que fazer algo diferente. Gideão estava fazendo algo diferente para que ele não fosse saqueado de Deus. Varão valoroso. Como valoroso? Eu sou aqui o menor, não importa. Você precisa fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. Sabe? Então, valente é aquele que vence no vale. Jacó lutou com Deus no vale, né? Josué venceu no vale. Então, ser valente no monte é fácil. Agora, ser valente no vale é isso que nós precisamos entender. Em nossa casa tem valente, autoridade sobre o nosso lar. Nós temos autoridade, tem pessoas que oram e nós constantemente temos que ter uma vida de oração.
E nós precisamos manter o nosso escudo levantado, né? Muitas das vezes é o que tem acontecido hoje. A pessoa, ela vai, ela caminha, ela busca, ela ora, na primeira dificuldade ela esmurece, porque o escudo baixou, né? Mas nós precisamos manter o nosso escudo levantado a todo tempo. A palavra de Deus lá em 2 Timóteo 4:7 vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combateu, ele lutou, acabou a carreira, ele venceu, ele guardou a fé, ele lutou, venceu e agora, mediante a fé, espera a grande vitória que será nos dada. Então você vê que há passos a ser feito: combater, lutar, acabar a carreira, vencer, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e guardar a fé, porque somente a esses ele vai dar a coroa da vida, amém? Às vezes as pessoas se acomodam com a ideia de que a salvação é garantida e o que vier é lucro, e não possuem determinação para viverem uma vida de abundância, de qualidade, uma busca de espiritualidade, e estão sempre com as suas forças sendo minadas por Satanás. E assim temos visto lares, casamentos, ministérios, projetos, sonhos serem totalmente destruídos. Mas a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para poder destruir fortalezas. E é preciso crer nisso. Você precisa acreditar nisso, que o Senhor e as armas que Ele tem nos dado, entregue nas tuas mãos, porque está nas nossas mãos. Nós precisamos aprender a manusear, mas já está em nossas mãos. Nós precisamos começar a exercitar, né? Mas já está nas nossas mãos. Nós precisamos acreditar nisso. E um fator muito interessante de ressaltar aqui é a tremenda confusão que se faz com as armas e a armadura. Muita gente acha que entrar numa batalha espiritual é simplesmente se revestir com a armadura de Deus e pronto. Com isso, temos visto muitas pessoas entrar e sair de batalhas espirituais literalmente arrebentadas. Por quê? Porque a armadura é uma proteção, mas usar as armas é uma tomada de posição. O Senhor nos reveste, né? E a palavra de Deus lá em Efésios 6 vai dizer: fortificar pela armadura de Deus. Toma posse dessa armadura. Após ter feito isso, permanecer firme. Mas ela nos reveste, ela nos protege. Mas entenda que nós precisamos ter uma tomada de posicionamento. Não adianta eu falar: Deus, coloca o capacete da tua salvação na minha mente, e só alimentar a minha mente com besteira. Permitir que aqui seja uma tigela para o diabo. Ai, Senhor, levanta o escudo da fé e guarda meu coração, se o meu coração está cheio de engano. Coloca o cinturão da verdade, se eu só caminho em mentira. Calça a sandália da preparação do teu evangelho, Deus, sobre os meus pés, se eu nem estou caminhando na presença de Deus. Entenda que é necessário se revestir, mas principalmente ter essa tomada de posição, ter essa tomada de posicionamento mediante a presença de Deus. Não adianta somente se revestir da armadura. Nós precisamos tomar um posicionamento como soldado de Cristo. Eu vou pegar as minhas armaduras, tudo que Deus me disponibilizou, e vou carregar na mão para a batalha? Não, eu preciso me revestir. Eu preciso estar preparado, eu preciso me preparar, eu preciso me posicionar. E, sobretudo, eu preciso estar posicionada onde o meu general me ordenou. Não adianta se Deus me chamou para estar aqui na lateral e eu ficar lá na frente, porque eu quero ficar lá na frente. Se Deus me chamou para estar no meio, não, mas eu prefiro ficar lá atrás. Entenda que o espiritual, ele caminha totalmente em obediência, irmão. E se nós quisermos sermos bem-sucedidos espiritualmente, a primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração a todo tempo é o espírito de obediência. É ouvir a direção do Senhor. E sabe aquele... Não. A receitinha de bolo que não dá errado é essa. Né? É ouvir e obedecer. É caminhar segundo a direção. É permanecer quando for para permanecer. É sair quando tiver que sair.
É levantar na hora que o Senhor mandar obediência. Né? Hoje a gente tem visto, sabe? Às vezes o Senhor nos permite andar por lugares aqui na cidade onde a gente vê situações que fala, meu Deus, está totalmente fora da direção. E aí está sendo retalhado e está achando que está fazendo a vontade de Deus e não está. Por isso nós precisamos caminhar em obediência. O espiritual, nós não podemos ter brecha alguma, irmãos. A gente precisa, a todo tempo e fora de tempo, fazer uma leitura espiritual nas nossas armaduras, pedir para que o Senhor nos mostre se há alguma fragilidade aqui, se há algum acesso que o inimigo tem tido, para que nós possamos fechar essas brechas e dar continuidade segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Efésios 6:11 vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente tem que se revestir? Para que nós possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu falei algo esses dias atrás na igreja. Eu falei, quem tem o hábito de se revestir? Porque hábito de orar é necessário ter. Né? Todos nós precisamos ter esse hábito de orar. Mas quem tem o hábito de se revestir? De a tempo e fora de tempo está lá. Senhor, eu me revisto com as tuas armaduras. Toma a espada do Espírito. Você tem esse hábito? Coloca aí no chat para a gente dar uma olhadinha depois. Se você tem esse hábito, já escreve aí. Eu acho que a gente precisa já trocar o link, né, Paulo? Então coloca aí no chat, corre lá e coloca. Eu tenho hábito, olha, de vez em quando, olha, nunca parei para pensar, não, já fiz algumas vezes ou nunca fiz, porque nós precisamos nos revestir. A armadura de Deus nos protege, mas não se esquecendo que nós também precisamos ter posicionamento. Não adianta só se revestir e achar que Jesus já fez todas as coisas através da armadura que ele disponibilizou para nós, não. Viu? São poderosas sim, não estou dizendo que não é, mas se faz necessário tomar um posicionamento. Amém? Ele age com astúcia, falando do inimigo aqui, tá? Isso é pela força do engano, como hábil enganador. A armadura precisa ser completa. Toda a armadura, não apenas uma parte dela. Um soldado não pode enfrentar um bandido armado apenas com capacete ou apenas com uma arma de fogo. Deve-se usar a armadura do seu todo, como faziam os antigos soldados romanos. E é assim que Deus quer que façamos. O inimigo é perigoso. Se não fosse, Deus não nos daria advertência, né? Para que nós possamos ser cuidadosos com isso. Efésios 6:12 vai dizer assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha lá, contra quem é a nossa luta? A nossa luta não é contra pessoas invisíveis. Seria até mais fácil se a gente olhasse, visse com um olhar natural e combatesse, mas não é. A nossa luta é espiritual. Amém? 2 Coríntios 4:10 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Campainha, ao vivo é assim mesmo, viu, irmãos? Fiquem em paz. 2 Timóteo 2:3 vai dizer, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Né? Então, está nos dizendo que nós vamos sofrer aflições, que nós vamos passar por situações difíceis. E ele nos convida a sofrer. Oi. Amém. Então, nós vamos voltar. Entra.
Amém. Não sei onde que ele tirou aqui. E aí, agora deu certo? Amém. Deu certo? Estão me ouvindo bem? Amém. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Não se esqueçam que somos soldados e ninguém vai para uma guerra desarmado ou sem armadura, amém? A batalha está desfragada desde o princípio. Não há como fugir dessa realidade. E a partir do momento em que nos alistamos como soldados de Cristo, assumimos um posicionamento de combate e de firme resistência. Ou seja, a partir do momento que nós nos alistamos, levantamos a nossa mãozinha e aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também já estamos registrados nas regiões celestiais como soldados e embaixadores do Senhor. O adversário, ele busca a quem possa tragar. Os leões, por instinto, possuem uma estratégia para atacar uma manada. Espreitam aquela caça desprevenida, descuidada, menos atenta, mais afastada do rebanho, e atacam com fúria e certeza de sucesso. O diabo busca as presas mais volúveis. Jamais teríamos condições de conhecer as ordens do nosso adversário, sua astúcia e forma de combate, mas Deus sabe como ele trabalha e que devemos fazer para poder destruir esses mísseis incendiários que ele tem lançado. Exemplo, algumas armas poderosas em Deus: dedicação à verdade, caminhar em luz, vida de retidão em todas as áreas, vida em obediência, proclamação do Evangelho, fé, amor, certeza da salvação. Muitos hoje não têm a certeza da salvação. Jejum, adoração, meditação na palavra. Meus queridos, há uma coisa da gente buscar, é uma coisa da gente viver. Quando nós iniciamos algo, nós estamos buscando isso, a presença de Deus. Depois que nós buscamos isso, nós andamos na luz, assim como ele andou,
Isso faz parte do nosso cotidiano. O Paulo sempre diz algo assim, fala assim, meu, eu não creio em um cristão que não consegue orar, que não tem vida de oração. E infelizmente há muitas pessoas assim, né, que acham porque vão para a igreja, né, só são crentes lá na igreja, lá que tem um tempo de oração, mas não tem um tempo de oração em casa, na família, não olha em casal, não ora em casal, não liga na terra, não toma, né, e isso são armas, né, pegar assim na mão, amor, é isso que a gente tem para hoje, Senhor, nós queremos ligar na terra, isso daqui, o que é ligado na terra, ligado no céu, né, o que dois orar em concordância será ligado nos céus. Olha isso. E atentando que isso daqui é uma arma poderosíssima. Né? A oração do justo, a concordância, o ligar na terra e ligar no céu. Há uma liberação no mundo espiritual poderosa nas nossas vidas. Sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Então, se você não tem hábito de fazer isso, busque ter esse hábito, porque essa é uma das ferramentas poderosas que Deus nos entregou. Ah, meu marido não ora, vai ficar aqui comigo, então você vai orar, eu vou orar aqui, você vai ficar comigo, falando amém, né? Concordando, né? Porque a oração tem que ser em concordância. Se pegar 5 pessoas orando, todo mundo orar, né? Vai ficar uma torre de Babel. Um ora e as pessoas, elas ficam em concordância, orando em casa com os filhos cada dia, um ora, né? Então, isso tem que ser prazeroso todos os dias, buscar, acordar. Antigamente, quando você arruma um serviço, você dorme já esperançoso. Ai, meu primeiro dia, uma esperança de ligar, ou então tá namorando. Ai, será que é minha esposa, será que é minha namorada mandou mensagem, né? Essa paixão, assim, é isso que nós temos que ter constantemente. Pessoas perderam esse primeiro amor. Quando se converteu, orava, ia para monte, orava, não podia ver que ele está orando, levantava de manhã, eu vou ter um tempo, eu vou orar de madrugada. Hoje pensa, eu preciso fazer um propósito de madrugada, faz tempo que eu não oro. Já vem um peso, sabe? Isso não é. Um sono violento para poder te parar. Você já está derrubado. Né? Você falou em fazer jejum, de repente seu estômago começou a roncar. Esses dias eu falei assim, amor, acho que vou fazer jejum o mês inteiro, né? E por quê? Porque é prazeroso. Eu disse aqui, né, na outra live, que Deus nunca me pediu um jejum. Eu faço porque eu sei o propósito. Eu li livros de pessoas que ficam 40 dias, que Deus pede, fala assim. Eu queria que um dia, mas eu entendi que esse não é o meu chamado, né? O meu chamado não é estar orando, intercedendo, ela está lá na batalha, no campo. Eu sou um pastor de campo, antes de ser um pastor, eu falo que eu sou evangelista, eu gosto de estar ali evangelizando, ganhando vida, discipulando, né? Isso é o nosso chamado, né? Mas pessoas hoje, sabe, igual nós falamos que a intimidade com Deus é no seu quarto. Não existe intimidade em público, não existe intimidade na igreja. Intimidade em público é orgia, gente. Então, nossa intimidade tem que ser com o Senhor. As minhas maiores experiências com Deus não foi na igreja, não foi no monte com os irmãos, mas foi sozinho no meu quarto, sozinho, sabe, tendo meu tempo eu e Deus. Já fui arrebatado, já fiquei no chão um dia. Falei para Raquel, eu preciso orar, vai fazer o cabelo, era um sábado, né? Você recorda disso? Eu estava com a mangueira na outra casa, lavando ali, passei 4 horas, não vi, ela voltou, estava no chão, né? Deitado, jogado no chão, com a mangueira ligada no mesmo lugar onde eu estava. Já aconteceu isso, de eu ficar, sabe? Então é isso que é ser fortaleza, sabe? Estar andando na luz assim como ele andou. E muitos hoje têm essa dificuldade, sabe? De se entregar, de buscar, que achar que conhecer a Bíblia é ter a palavra, né? Somente a palavra evasiva dentro dos seus lábios, mas é viver. A gente não estuda a Bíblia para a gente pregar, a gente estuda a Bíblia para a gente viver a Bíblia, depois pregar o que a gente vive, né? Assim como Jacó cavou água, poços, né, para os seus filhos. Isaac tomou da água do seu pai. Então, nós temos que tomar da água. Eu tomei da água do meu pastor. Quantas mensagens eu guardo ainda, guardadas dentro do meu coração, do meu pastor, né? Foi o homem que falou muito ao meu coração. Existem grandes pregadores, sim, existe aí fora. Mas aquele que falou no meu coração foi o meu pastor.
né? E quantas vezes, né, havia situações em que eu estava passando e eu escutava a voz do meu pastor, né, falando, João, não faz isso e tal, sem nem saber, mas não era a voz dele, era a voz do Espírito Santo falando comigo, né? Então nós temos que pegar essas armas, estar ligado, antenado no mundo espiritual, com oração, com jejum, com busca, sabe, chamar irmãos, fazer um círculo de oração, uma célula, chamar, mas não pode, o que chama um, chama dois, sabe? Hoje em dia é difícil alguém. As pessoas falam, vem em casa tomar um café, ou vem em casa para ver minha roupa, vem em casa para ver a pintura nova da minha casa, mas não chama. Vem cá comer, não é? E a gente chama, vem em casa para orar, né? Então, convide alguém para orar. Sabe? Começa a incendiar isso. Quando nós lemos a Bíblia, assim, às vezes a gente abre na parte, né, da genealogia e diz que fulano gerou cicrano, cicrano gerou cicrano. É isso que está sendo escrito lá no céu. Se você gerou um, outro gerou outro, outro gerou outro, né? Então é tempo de nós termos essas fortalezas, sabe? Quebrar, né? A Andréia colocou aqui, né, pastora Raquel, em Atos 16, 18, Paulo expulsou o demônio daquela moça que anunciava há dias que era um servo do Deus Altíssimo. Ou seja, ele não percebeu no início que era um demônio de adivinhação. Precisou orar por dias para poder expulsar o que nós estávamos conversando esses dias, né? Sim. Ação de Piton. Ação de Piton. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouco. Mas, sobre isso. trazendo pelo que a Andréia falou, realmente ele passava e ela gritava, né? Lá vai 2 homens de Deus. Realmente eles eram homens de Deus, ela não estava mentindo. O que estava ali era o engano, o espírito de adivinhação. Você vê que eles passam em primeiro, ele não expulsa. Eles passam novamente, não expulsa, mas chega um determinado momento que ele tem essa revelação, né? Essa revelação de que realmente o que estava ali não provinha do Espírito, né? E isso se chama discernimento. E nós precisamos buscar esse espírito de discernimento no Senhor todos os dias. Para quê? Para que nós não venhamos ser enganados, né? Nem confundidos, né? Nós passamos por uma situação, quando nós chegamos aqui na cidade, nós fomos chamados para orar por uma determinada irmã, porque a irmã estava lá agitada e falando da vida de um e falando da vida de outro. Profetizando, né? E falava, apontava dedo e profetizava. Se você olhasse ao olho nu, realmente, você falava, nossa, essa menina é de Deus. Mas ali havia uma inquietação, né? Então a gente entende que não é de Deus. Senhor, eu não sei. Eu falava no dia, e falava assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas isso não é do Senhor, não. Eu não sei o que é, mas do Senhor não é. E Deus deu uma estratégia para o pastor João ali. Ele chamou aquelas pessoas e começou a falar da palavra, porque a palavra liberta. Ela estava falando, se chama fulano, e a casa estava cheia. E falava de Jesus, né? Usava o nome de Jesus, né? Tudo. Eu falei, meu, mas não é, tem algo errado aqui. E eu lembrei do espírito da adivinhação, né? E eu falei, meu Deus, vai dar trabalho aqui. Aí eu falei assim, Deus, o que eu faço? Eu falei assim, prega para aqueles que estão, larga ela aí. E eu peguei a Bíblia, fiquei um monte de gente naquela casa, né? E comecei a pregar a palavra, o espírito foi saindo dela, né? Fui ministrando a palavra sobre as pessoas. E aí eu olhei para ela assim, diz assim, falei para ela, sábado às 5 horas eu vou estar na sua casa. Eu falei, não, você não vai às 5, você vai às 7. Eu falei, não, eu vou às 5, porque 7 tem compromisso, né? E aí, que hora que eu cheguei sábado na casa dela? 7 horas. Pô, e daí fomos lá, ela se manifestou, né? Expulsando lá o demônio da vida dela. Ela até participava de uma igreja. Na verdade, ela ia para uma igreja aí, né? E quando ela saía dessa igreja, ela saía cheia, parecia que ela estava cheia de entusiasmo, as pupilas dilatadas, assim, e profetizava, e muitos achavam que era de Deus, mas não era de Deus, né? Era o engano, né? E é um espírito difícil de sair, de identificar, que a gente vai falar um pouco, vamos dar uma pincelada nisso na próxima aula do espírito de Piton, vamos falar sobre ação demoníaca, possessão, né? Vamos falar disso e vamos falar um pouco dessa só respondendo a Andréia aqui em relação a isso, né, Andréia? É onde existe a verdade, o engano tem que sair, né? Onde existe a luz, as trevas têm que sair.
né? E a palavra de Deus nos diz que nada fica encoberto, nada fica na escuridão, nada fica em trevas, muito pelo contrário, o Senhor, Ele traz a luz para que haja conserto, para que haja libertação, amém? Então, algo que nós precisamos ter no nosso coração, irmãos, é o intuito de buscar o discernimento. Porque, como eu falei para você, naquele momento, eu não discerni o que era. Eu sabia que tinha algo errado. Eu entendia que, apesar de parecer, não era. Que é exatamente assim, que o espírito de engano, ele trabalha. O que é engano? Verdades. Olha, é verdade, aparenta ser verdade, tem cara de verdade, mas lá dentro, bem escondidinho, tem uma mentirinha. É o engano. Né? E como o inimigo hoje ele tem trabalhado, não só em vidas, mas dentro de igrejas, né? Em relação a isso. Então, por isso, nós precisamos a todo tempo buscar, Senhor, me dá discernimento, para que eu não ande na escuridão, para que eu não caminhe no engano, para que eu possa discernir o que provém do Senhor e o que não provém, porque as coisas de Deus, irmãos, ela gera paz. Elas não geram dúvida, a palavra de Deus é se ensina ou não. O que passa disso é procedência maligna, assim diz a palavra de Deus. Então, as coisas de Deus não são complicadas, somos nós que complicamos. A partir do momento que eu estou buscando, eu entendo que é porque é, o Senhor direcionou que é, gerou alguma dúvida, já não é de Deus. Porque Deus não vai mudar de ideia com você, vai falar, faça, não faça, vá, não vá. Ah, eu acho melhor você não ir, não. Acho melhor você ir, não. É engano. E é procedência maligna. Então, peça para que o Espírito Santo venha trazer esse direcionamento às nossas vidas. Traga o espírito de discernimento, o espírito de sabedoria. A palavra de Deus diz, pedir sabedoria, você serás dada. Como nós precisamos, irmãos, principalmente no contexto espiritual. Por quê? Porque a gente não é dono da razão. Nós não sabemos de tudo, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. Ele tem a resposta para tudo, ele tem a revelação para tudo. E ele é quem vai nos orientar, ele é o nosso mentor. É ele que vai nos direcionar. Amém? Então busque no Senhor essa direção, esse direcionamento e discernimento. Muitos aí estão aí, pessoas dentro de igrejas, né, na carne. Existe hoje 3 tipos de pessoas pregando a palavra de Deus. O espírito da verdade, o espírito de Mamon e outros na carne. Existe muito hoje como discernir isso, né? Como discernir o joio do trigo pelos frutos. Nós temos que conhecer os frutos. Já vi muitas pessoas, né, que pareciam ser, mas não eram, né? E assim, não porque existe assim o cair do homem, né? Homens de Deus que caem, se arrependem. Davi houve um momento que ele caiu, mas você viu o coração dele de arrependimento? Homens, sim, mas há pessoas que vivem constantemente. Então, quem está pregando? Estamos vivendo debaixo do quê? Quantos hoje estão vivendo debaixo do espírito da ação de Mamon? Vamos falar um pouco também disso amanhã. Amanhã não. Amanhã não, na próxima aula, perdão. Às vezes Deus te dá um sonho, te dá algo para que você comece, e aí você vai consultar a sua conta bancária. Você está consultando a quem? Você está consultando a Mamon. Às vezes Deus ele vai te dar algo que é para viver pela fé. Nós temos que calcular, né, quando a Bíblia diz sim, mas muitas vezes nós temos que discernir o tempo que nós estamos vivendo. Existe o tempo que nós, né, que Deus falou assim, não guarde o pão, o maná é por dia. Né? E teve momentos que teve que guardar 12 cestos. Então precisa entender qual o momento, debaixo de qual palavra. Quantas palavras você recebeu, não aconteceu, você descartou a palavra que você estava e está indo atrás de outra palavra, atrás de outra palavra, de outra palavra. Não, meu querido. Noé ficou mais de 100 anos debaixo de uma única palavra. E nós estamos debaixo de uma palavra. Nós nos movemos pela palavra. A igreja hoje, aqui lembra, está debaixo de uma palavra. Nós precisamos... Estamos vivendo debaixo dessa palavra que o Senhor nos deu para esse tempo. Depois, quando concluir, Deus vai dar outra palavra. Nós vamos nos movimentar pela palavra. E nós precisamos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Né? Onde é a nossa posição no mundo espiritual? Vamos correr um pouquinho aqui por conta do horário, tá? Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui hoje.
Temos que saber quem somos em Cristo Jesus para poder usarmos os direitos e privilégios decorrentes da autoridade já conquistada por Jesus para nós. E eu vou ler isso de novo, porque isso é muito interessante. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Nós temos que saber quem somos. Quem você é em Cristo. Quem que você é em Cristo? Nós somos filhos. Amém? Para podermos usar os direitos. Somente aquele que é herdeiro tem herança. E nós somos esse herdeiro. Amém? E os privilégios decorrentes da autoridade conquistada por Jesus para nós. Jesus morreu na cruz no meu lugar. É como se eu tivesse sido crucificado juntamente com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele, me dando a oportunidade de viver uma nova vida, uma nova história. Quando ele se assentou à direita do Pai, nos lugares celestiais, ele me levou juntamente com ele. Portanto, eu estou assentado nos lugares celestiais com ele. Essa é a minha posição em Jesus, aleluia. Então, entenda que você é filho, que você é herdeiro, que você precisa tomar e se apropriar de tudo aquilo que o Senhor já te deu através da cruz do Calvário e tomar um lugar específico nas regiões celestiais. Um lugar de autoridade, que é exatamente nos lugares celestiais. Se assentar nesse lugar celestial. Quem nós somos, irmãos? Somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos resgatou, no rogasse, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliaste com Deus. Nós somos templo do Espírito. 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos um direito de chamar Deus de Pai. Entenda que isso é direito nosso. E nós precisamos nos apropriar em relação a isso. Romanos 8,15 vai dizer, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, adotado pelo Pai como filhos, Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade. Nossos pecados já foram perdoados, em que temos a rendição pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Somos selados pelo Espírito. Isso tudo são verdades que nós precisamos nos apropriar. Para quê? Para poder entender quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Para que possamos lutar uma guerra conscientemente, sabendo quem somos nós. Né? E nós somos poderosos em Deus. O Senhor se faz poderoso em nós, aleluia. Para poder combater o combate, guardar a fé, vencer, quebrar grilhões, entrar em regiões onde muitas das vezes talvez nós não teríamos acesso, mas o Senhor, Ele tem a chave que abre todas as portas, entenda isso, que nós temos acesso a lugares aonde muitos não deveriam ter. O Senhor, Ele te preparou para isso, para você entrar, para você triunfar, para você guerrear, para você conquistar, para você vencer. E a palavra de Deus, ela vai enfatizar que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Selados pelo Espírito, em que também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito. Estas e muitas outras posições nos foram dadas. E além disso, Jesus compartilhou conosco a autoridade que ele recebeu do Pai. Quando cremos nele, recebemos essa autoridade. Temos em Cristo autoridade para pisar em serpente e escorpião e dano algum nos fará mal. Para expelir demônio, para curar todos os tipos de enfermo, está na palavra de Deus. Quando nós assumimos a nossa posição em Cristo,
Recebemos dele autoridade. Entenda, quando nós assumimos a nossa posição em Cristo, recebemos essa autoridade. Porque nós nos identificamos, encontramos a nossa identidade de quem verdadeiramente nós somos no Senhor. E quem o Senhor é? Ele é o meu rochedo, Ele é a minha força, Ele é a minha fortificação, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu general, Ele é o meu Pai. Eu assumo a posição de filho, eu assumo a posição de soldado, então eu recebo do Senhor armas poderosas para poder travar no mundo espiritual, guerrear e vencer, aleluia. E aí nós podemos sim nos revestir das armaduras de Deus, porque estaremos prontos para poder enfrentar qualquer tipo de batalha espiritual. Estaremos prontos para poder enfrentar qualquer um dos níveis do império das trevas, como soldados. Estaremos prontos para poder guerrear e com certeza sairemos mais que vitoriosos. Quem não se posicionar terá medo. Quem tiver medo não conseguirá usar as armas e será derrotado. Então se posiciona, não tenha medo. E guerreie. Busque no Senhor. Sempre que surgir um desafio, nós devemos enfrentar agressivamente as forças das trevas. Tendo sempre em mente que quando esperamos no Senhor, Ele nos mostra a estratégia, métodos e direção de guerra. Ele, viu? Não é você, não é do jeito que você acha que é, não é da maneira que você tem que ir, não, é Ele. Ele vai te instruir, Ele vai te dar a direção. A direção sempre virá do general. A direção nunca vem do soldado, irmão. E isso dentro do mundo espiritual, como nós já falamos lá no comecinho a respeito da obediência, isso é fundamental. Espere o Senhor dar a direção. Se o Senhor falar vá, vá sem medo, porque Ele já garantiu a vitória. Se o Senhor falar fique, porque é melhor não ir. Então a direção sempre vai vir de Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um pai apaixonado pela sua família. Ele dá mais prioridade ao amor do que ao serviço. Deus, Ele é Deus. Entenda que o Senhor ele nunca vai te impulsionar aí a um lugar onde você vai perder uma batalha. Por isso, nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem aguçados, arrancando a todo tempo os comichões, que nos impede de ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos buscar no Espírito a direção e o direcionamento. A direção sempre vai vir do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Vou parar por aqui porque já deu horário. E eu quero que você coloque aí, se você tem perguntas para poder fazer, coloque dúvida. Coloca lá no chat, ainda a gente terminou em cima, mas entenda que a direção sempre virá do Senhor. Se você tem alguma dúvida em relação daquilo que foi falado hoje, pergunta aí no chat, a gente já está aqui com o outro celular para poder ver, amém? E eu creio que o Senhor a todo tempo, irmãos, Ele vai nos dar estratégias para que nós possamos guerrear, para que ele vai nos instruir no meio da batalha. E dentro dessa batalha, nós já somos mais que vencedores em Cristo, amém? E é nisso que nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso espírito. Que o Senhor, Ele já nos fez mais que vitoriosos, mais que vencedores. E que cabe a nós hoje buscar a aprender a manusear todas as armas que o Senhor entregou nas nossas mãos. E assim, muitas vezes nós temos como praxe, né, somente orar e pedir a proteção de Deus, e não entender que nós estamos vivendo um tempo de guerra, é uma guerra constante, né, e nós queremos que os nossos filhos vençam na vida. Nós queremos, né, nós não tiramos eles de todas as situações. Eu conversava com a moça, ela é desviada, o pai é pastor da Assembleia de Belém, e ela estudou música, cântico, tudo na igreja, cresceu na igreja, tudo. Só que ela falou que o problema de tudo foi a igreja não ter ensinado ela a viver o mundo, a enfrentar as coisas do mundo, foi tirada do mundo. Nós temos que ensinar hoje nossos filhos a vencer
lá fora no mundo, a vencer na escola. Quantos de nós somos temerosos, né, quando nós mandamos nossos filhos para a escola? O que será que eles estão vendo e assistindo? Assim também é o Pai, com a minha vida e a sua vida. Ele quer que nós vençamos nesse mundo. Deus não quer nos proteger, nos tirar, não vai para a faculdade, não vai para a escola, não vai para isso, não. Ele vai, como a pastora disse agora, ele vai nos formar generais, soldados, né? Então, a mesma situação que você passa hoje com seus filhos, com a sua casa, você tem que instruir eles a vencer este mundo, é a mesma coisa que o Senhor está falando na sua palavra. Nós iremos abençoá-los, protegê-los, mas tem situações que nós teremos que deixá-los sozinhos. Passei por lutas, né, grandiosas com filhos meus e muitas vezes queria pegar o carro, sair daqui e Deus mandava eu parar. Ele estava dando experiência para eles, testemunhos para eles. Muitas pessoas hoje são Deus na vida da família, e a família não busca Deus porque tem Ele como Deus. Então, às vezes, meu querido, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, que é um aprendizado, para que nós possamos não murmurar. A Bíblia diz que Deus levou o povo ao deserto para provar o que estava no coração deles. E as provas nos mostram o que há no nosso coração. Então, coloca aí qual é a sua dificuldade, a gente vai orar. Né? Talvez hoje está despertando algo em vocês que vocês não tinham. Né? Talvez você esteja aguçado por entender mais, a vídeos, a estudos. Né? Nós fazíamos muito na Sede Amar em São Paulo, também, que tem estudos tremendos, né, da Neurotioquia. Então, assim, tem um grande ramo, né, esses 5 dias, vai ser muito pouco que a gente vai poder passar. Mas a gente quer passar para vocês o essencial. Então, se você tem alguma dúvida, quer falar. Eu lembro uma vez que me chamaram lá no Coab também para orar com uma irmã, né? O filho dela mexia com o candomblé, estava fechado o quarto lá, e estava a mãe, a filha e eu levei mais uma pessoa. Quando eu comecei a orar, a mãe e a filha se manifestou, e a pessoa que estava comigo se manifestou também, né? E eu fiquei lá com os três lá, o cara no quarto lá. Gente, foi muito difícil aquele dia, né? E teve uma vez também que eu fui chamado para me orar, e o menino, eu vi que ele estava na carne, né? Porque eu falei, em nome de Jesus, põe para trás, pôs e voltou. Ele falou assim, eu vou me matar afogado aqui, e tinha uma bacia com água no chão, né? Eu vou matar ele afogado aqui, essa bacia. Eu falei, essa eu quero ver, faz aí para mim ver. Aí ele colocava a cabeça e tirava, mas estava na carne, eu vi que estava na carne, né? Eu quero ver quanto tempo você aguenta, né? Então a gente tem que discernir, mano. É, Fui. aí, ó. É, Da mano, né? Procurando encontrar. é, é.
Começa. Nossa luta. Deixa eu confessar aqui, né? Quando veio a pandemia, eu falei, meu, glória a Deus, eu vou ter tempo para me ficar em casa, estudar. E eu acabei trabalhando mais, fazendo mais obra, visita em casa, não parei por um minuto. Né? E constantemente eu luto contra isso. Eu estou trabalhando, atendendo cliente, né? E estou ouvindo a Bíblia. Eu falei, vou ouvir, desde o ano passado eu estou ouvindo a Bíblia. Então eu coloco lá por semana 30 capítulos por semana, né? Eu ouço segunda, terça e quarta a Bíblia, depois eu faço estudo de quinta e sexta, sábado e domingo, né? Eu tento achar jeito para mim não me perder. Antigamente eu acordava e ficava com o celular no banheiro 10 minutos. Foi meu 10 minutos, não dá para ler um livro. Fui lá, comprei um negócio para pôr um livro no banheiro. Então a gente sempre está se moldando o nosso tempo, porque constantemente nós somos roubados e se deixar. Então a gente está lutando cada dia para a gente se manter aceso. Aquele que tem, nós temos que se manter. Jesus ele diz assim: eu não vim trazer paz, Lucas 12:49. Eu vim trazer fogo, e aí como queria que vocês estivessem acesos. Então, cada dia, querido, se acender é nós. A lenha é a palavra, a oração, é o fogo, e aí nós temos que nos manter acesos. Amém? Quero só encerrar com um versículo que o Senhor trouxe no meu coração, que está lá em 2 Timóteo 2, versículo 15. Diz assim: procura-se se apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Que nós possamos nos procurar todos os dias, se apresentar ao Senhor, se esforçar, realmente se empenhar a buscar e a procurar se apresentar como obreiros que não tem que se envergonhar, mas que sabe manusear bem a palavra de Deus, a verdade do Senhor, as armas que Deus tem entregue nas nossas mãos. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por essa noite, pela tua palavra, Senhor, mencionada aqui. Sabe, Pai, que o seu Espírito Santo possa, Senhor, trazer a cada dia mais essa revelação no nosso coração, que nós precisamos, Senhor, buscar nos apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar de nada, Senhor, porque tem buscado, Pai, esse entendimento, tem buscado esse discernimento, tem buscado, Senhor, a ousadia, a sabedoria, e tem se posicionado, Senhor, nos lugares celestiais, aonde o Senhor já preparou o lugar, Senhor, onde nós possamos nos assentar, tendo total acesso de tudo aquilo que já foi liberado no mundo espiritual a nosso favor. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos insira dentro do teu propósito, nos impulsiona, Senhor, a romper, Pai. Sabe, Deus, as guerras que estão aqui dentro do nosso conflito, que estão aqui, Senhor, no nosso dia a dia. Não permita que nós venhamos nos paralisar, Senhor, nem ficar parado, Espírito Santo de Deus, mas que nós possamos, como corpo, se movimentar e buscar essa engrenagem, dia após dia, buscando, Senhor, nos envolver, nos movimentar, segundo o corpo de Cristo, Pai. A tua palavra vai nos dizer que o Senhor é o cabeça, e que nós somos o corpo, Senhor. E como corpo, como igreja, como noiva, nós queremos, Deus, exercer o nosso papel aqui na terra, como no céu, Senhor.
Por isso, lava-nos, Senhor, com o teu sangue, passa em revista o teu sangue, Senhor, sobre cada umbral, sobre cada vida, sobre cada lar. Espírito Santo de Deus, recolhe, Senhor, toda a palavra, todo o fragmento lançado nas regiões celestiais e levamos e apresentamos mediante, Senhor, ao teu altar, porque é daí que virá a vitória, é daí que virá a liberação, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Nos posiciona. Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, um novo alinhamento no céu e na terra. Traz, Senhor, um novo alinhamento, Senhor, um novo posicionamento, Pai, dentro do teu propósito, não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada um hoje, Senhor, que ouviu essa live, onde ela vai alcançar, Pai. Nos traz um novo tempo de posicionamento como corpo. Nos traz, Senhor, um novo tempo de posicionamento como soldados que somos do Senhor, meu Pai, para que nós possamos marchar, para que nós possamos ir avante, para que nós possamos, Senhor, levantar o escudo. Espírito Santo de Deus, tomando posse da tua palavra, a palavra de dois gumes, Senhor, que corta todo mal. Traz, Senhor, o desligamento das ligaduras espirituais, Senhor, que muitas das vezes vem sobre a nossa mente para nos parar, Senhor. Leva o nosso pensamento cativo em obediência, Espírito Santo de Deus, diante do teu altar nessa noite. Em o nome de Jesus, nos reveste. Espírito Santo de Deus, traz o revestimento das tuas armaduras, Pai. E após ter feito isso, que nós possamos permanecer firmes. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra abençoada, pela tua palavra que cura, que transforma, que liberta, que restaura, que traz vida, Senhor. Que ela assim seja inserida sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de te servir, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo. Desculpa o horário, mas se fez necessário. E até semana que vem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, linda. Amém. Deus abençoe. Amém, a paz do Senhor. Pai, Senhor, Dani. Deus abençoe.